Boa noite, caro amigo. É com muita alegria que chegamos mais uma vez até você com um propósito santo e eterno de levarmos a palavra de Deus até você. Nesta noite, nós queremos convidá-lo a uma reflexão na palavra de Deus, no texto de Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Assim está escrito: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu caro amigo, o amor de Deus ultrapassa todo e qualquer limite. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, deu o seu Filho Jesus para que naquela cruz maldita nos substituísse todo e qualquer pecador. Nós temos na palavra de Deus infalíveis provas deste maravilhoso amor de Deus. A palavra de Deus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário tem como objetivo principal salvar o pecador que nele crê. Quando Cristo morreu na cruz, ele consumou uma perfeita salvação. Vivemos em um mundo cercado por filosofias teológicas que operam grande confusão no meio daqueles que, tateando, buscam a Deus. Onde, na sua grande maioria, pregam um misto de obras mais fé, ou de fé mais obras, como um elemento ou como um instrumento pelo qual o homem possa vir a ser salvo. Mas a palavra de Deus, em uma nitidez muito clara, apresenta-nos Cristo como o único e todo suficiente, por isso eficiente, Salvador. Um Salvador perfeito, no qual jamais foi encontrado pecado, jamais foi encontrado mancha, e que ofereceu-se a si mesmo por nós. O sacrifício de Cristo foi feito de forma voluntária. Ninguém tomou a vida de Jesus. Ele a deu. Ele deu a sua vida em resgate de muitos, como prova deste amor de Deus para com o pecador. Olha o que a palavra de Deus diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus não precisa fazer chover no semiárido para a gente dizer que Deus nos ama. Deus não precisa preservar, curar, suprir, manter, empregar, para que o seu amor seja provado. Deus provou o seu amor para conosco com algo infinitamente maior
do que as coisas efêmeras e passageiras. A prova do amor de Deus para com a minha pessoa, para com a sua pessoa, foi a morte de Jesus na cruz, sacrifício remidor de Cristo. É de suma importância que você entenda isso, que o Evangelho passa pela cruz e pela cruz de Cristo. Não existe Evangelho sem o sacrifício de Jesus. Não existe Evangelho sem o grande amor de Deus ser manifestado a nós pecadores pela morte do seu Filho na cruz do Calvário. Foi ali, naquela maldita cruz, que Jesus Cristo deu a vida dele por mim, pecador, por você. O velho hino do cantor cristão diz: foi na cruz, foi na cruz. Realmente foi na cruz onde o Senhor Jesus deu a sua vida por mim, maldito pecador. Sei que no nosso viver cotidiano, as pessoas estão muito ocupadas para pensar em salvação, porque elas foram iludidas, alienadas, a acharem que não existe condenação. E realmente ninguém procura salvação quando não tem certeza da condenação. Só um exemplo bem simplório, mas que será eficiente naquilo que estamos propondo. Um exemplo simples. Você não gostaria de agora, nesse momento, gozando de plena saúde, ir até o hospital mais próximo de sua casa, enfrentar uma fila, ficar internado tomando soro, sem estar doente? Você não quer isso. Você não quer ir para um hospital tomar uma injeção de bezetacil sem estar doente. Bom, a modernidade, o antagonismo do homem contra Deus, a falsamente chamada ciência, colocou você num estado de neutralidade, no estado de cegueira, no estado de ilusão, no estado de perfeito e completo alienamento das coisas de Deus, e você simplesmente pensa que vai passar pela vida e que, depois da sua morte, nada mais existirá. Lê do engano, amigo. Existe, sim, inferno e céu. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, naquela maldita cruz, para que você não seja condenado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não entre na condenação, não entre no inferno, mas tenha vida eterna. Bom, para que você não entre no inferno, é necessário uma única coisa: que você crê em Jesus. É necessário que você creia em Jesus, que você confie em Jesus. Bom, não é que você declare que saiba que Jesus existe. Jesus é um fato histórico. Jesus é um fato histórico. Não adianta você achar que ele não existiu. Jesus é um fato histórico. Então, crer na historicidade de Cristo não faz de você uma pessoa salva. Você precisa crer que Jesus Cristo é o seu único e todo suficiente Salvador. Você precisa crer que Jesus morreu naquela maldita cruz em substituição a você. Quem merecia estar lá era eu, você. Ele deu a vida dele para que você tenha salvação eterna. Bom, os prazeres da carne, fala a vossa carne.
A vontade da carne e dos pensamentos convida você a uma vida de pecado. E esse convite a uma vida de pecado é plenamente aceito pela sua carne. E tudo isso dentro de um ponto de vista antropológico e bíblico, da antropologia da Bíblia, é normal. Mas isso tem nome. Isso chama-se pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Você precisa pensar sobre isso. Se você morrer agora, para onde está indo a sua alma? Se o seu coração parar de bater agora, para onde está indo a sua alma? Bom, o salmista Davi declara que apenas um passo nos separa da cova. Bom, e nós não sabemos quando é esse passo. Nós não sabemos quando iremos morrer. Nós não sabemos se iremos morrer daqui a 100 anos, se iremos morrer amanhã, depois de amanhã, ou ainda hoje à noite. Por isso que nós precisamos estar preparados para nos encontrar com Deus, sendo sabedores que somos filhos dele, porque cremos em Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. Você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Você não crê em Jesus, você não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre você. Bom, e você está aqui e agora com a capacidade de tomar uma decisão de crer em Jesus ou não. Crer em Jesus significa dizer que você será feito filho de Deus e filho herdeiro. Herdeiro. Isso mesmo, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Filho de Deus, livre da condenação. Filho de Deus, livre do inferno. Filho de Deus, herdeiro do céu. Bom, são muitas as vantagens se você crê em Jesus. Porém, a sua carne não quer que você crê em Jesus. O Espírito que agora opera nos filhos da desobediência não quer que você crê em Jesus. Mas, se você está ouvindo essa mensagem e o Espírito Santo falar ao seu coração, dando-lhe arrependimento e fé, você será um salvo. Pois, com arrependimento dado por Deus e fé dada por Deus, o homem crê em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. E crendo em Cristo como único e todo suficiente Salvador, não será confundido. Será um salvo para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Se você mora em Soledade e está nos ouvindo, eu quero convidar você e sua família para conhecer a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista desta cidade, a Rua José Marques Cavalcante, no conjunto da SEAP. Os nossos cultos, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite. Você e sua família são os nossos convidados. Se você não reside em Soledade, procure a nossa galeria de vídeos no YouTube e você estará se alimentando da palavra de Deus, estará aprendendo do Senhor Jesus Cristo e Deus estará tratando com você sobre temas importantes, temas relevantes da palavra de Deus para a honra e glória tão somente dele. Um grande abraço, que Deus abençoe a você e toda a sua família e muito obrigado por nos acompanhar neste vídeo. Que Deus te abençoe.